a gente vai falar um pouquinho sobre as férias do autônomo. Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. E esse é um episódio que está acontecendo após as férias da Vivi. É isso. E esse vai ser o nosso evento tão importante no ano. E esse vai ser o nosso primeiro tópico. A gente vai falar um pouquinho sobre as férias do autônomo, as férias do planejador financeiro. Queria saber como é que foi para você, Vi. No começo você tinha férias, você foi meio que na louca, 1 ano sem parar, 2 anos sem parar. Como é que você gerenciava e como é que você gerencia hoje a parte das férias? Para mim essa é uma grande questão. Eu sempre gostei muito de viajar, então para mim não ter férias não era uma opção. Mas é curioso porque eu sempre encaixei férias como o espaço para viajar. E a gente, empreendedor, a gente precisa de férias para poder fazer nada também, né? Eu acho que esse foi um aprendizado ao longo dos anos. Aquelas férias de... não sei, agora eu quero criar 3 categorias de férias. As férias de viajar, que eu acho que a gente descansa diferente, que desliga, tá em contato com outras pessoas, acho que abre a mente para outras questões, assim, também. As férias para fazer nada, assim, para só descansar e ficar ali pensando em casa e, sabe, essas férias super quietas, que eu acho que elas são importantes, às vezes até como pequenas pausas, assim, ao longo do ano. E tem uma terceira categoria de férias que eu aprendi a tirar, que é as férias fake. Que é aquelas férias... Pro mundo você tá de férias, mas você sabe... essas férias são ótimas mesmo. Eu só tô matando pendências que não cabem, parece. Que eu preciso de paz, eu preciso de silêncio para eu poder fazer e tirar aquilo do papel. Então, eu acho que hoje eu tenho essas 3 categorias de férias. É uma boa categorização. Eu nunca tinha pensado nessa categorização, porque eu sinto que eu sou autônomo há 13 anos. Eu comecei a tirar férias de viajar e desligar total quando eu casei com a Gabriela. Porque aí a gente ia viajar juntos, ela tava de férias 100%, ficava um negócio meio torto se eu não tivesse parado 100%. Porque nos primeiros 6 anos de vida autônoma, eu não tirei muito férias, assim. Eram umas férias meio mentirosas, porque eu ia viajar, sempre gostei muito de viajar. Mas, eventualmente, eu sentava num café, aí tinha uma tardezinha de trabalho, e aí de manhã dava uma checadinha antes de ir pra algum passeio ou coisa assim. Então, eu comecei a ser um pouquinho mais... Eu peguei carona nas férias da Gabriela, e aí me forcei a parar. Acho que esse é um ponto. E essas férias em que, basicamente, você elimina todas as suas reuniões, mas você ganha um tempo para pensar de maneira mais estratégica no seu negócio, meu Deus do céu, elas são muito úteis. Me dá uma paz de pensar que isso pode acontecer. Isso. Então, boa categorização. Essas férias que você tirou agora foram o quê? Foram férias só de viagem. Essas foram boas e eu cheguei esgotada. É isso que aconteceu. Eu tô com a cabeça ótima, querendo fazer trocentas coisas, mas as minhas panturrilhas estão doendo até hoje, assim. Eu lembro quando você e o Rafa chegaram aqui em Brasília, que eu vi você chegando no Outback, o andar pesado do viajante que acabou de chegar sem dormir. Era isso. Boa. Mas eu acho que esse é um ponto importante, assim, porque o autônomo, ele se culpa, né? Eu vejo muitas pessoas, parece que eu não tenho... Eu acho que tem um pouco da coisa cultural que a gente só repete do autônomo, empreendedor não tem férias, a gente só tá repetindo. Às vezes o financeiro nem é um problema, às vezes a organização da logística com os clientes e o tempo que você vai ficar fora, né, fora do trabalho, também não é uma grande questão, mas eu vejo que muitos autônomos simplesmente só
aceitaram que eles não podem ter férias, 100% férias, que isso não existe. E a gente tá aqui pra dizer que isso é uma grande mentira. Você Sim. não só pode, como precisa, mais do que o CLT, quero dizer. Sim, sim. Você acha que essa reclamação é a grande cola que une os autônomos? É um ponto em comum entre todos os autônomos? É um jeito da gente se abraçar? Porque, para mim, essa reclamação padrão do autônomo não tem férias é o equivalente de reclamar do chefe no cafezinho quando eu trabalhava numa empresa. Era um assunto comum. Sabe o que eu tô Você querendo pode dizer? até gostar do seu chefe, mas Isso, faz parte reclamar. Uma reclamadinha. Isso. Então, como a gente, quando é autônomo, não tem esse espaço, eu acho que um subterfúgio que a gente arrumou foi meio que reclamar que não tem férias, que trabalha muito. É uma cultura meio tóxica, né? Um negócio meio baixo astral, Sim. pensando agora. Sim, eu acho que tem algumas colas, né? O autônomo não tem férias, o autônomo não vai aposentar nunca, ou Bom não ponto. tem como se organizar porque a renda varia. Acho que tem algumas questões que em geral, eu acho que a gente olha não sei, com menos racionalidade do que o que a gente deveria, sabe? Com menos questionamentos do que a gente poderia fazer. E a gente segue ali no piloto automático. Que é desculpa. É bom ter desculpa, Amori. Essa é a verdade. É muito bom, porque você terceiriza pra desculpa aquela questão. É isso, Sim, a culpa sim. é disso. E você acha que quando você passa a interagir com os clientes de planejamento financeiro, você continua usando essa cola? Como é que você lida com isso com relação ao cliente? Porque eu acho que eu usei por um bom tempo e agora eu não tenho vergonha de compartilhar com os clientes a minha rotina, que comparado com a rotina da maior parte dos autônomos, é uma rotina... Olha a cara da Vivian. Olha a cara da Vivian pra minha rotina. Zero vergonha. Zero Ai, meu vergonha de Deus. mostrar minha agenda pras pessoas. Zero vergonha de falar o quanto eu tô disposto a trabalhar, o quanto eu quero trabalhar. Eu acho que as pessoas vêm com bons olhos, vêm com olhos de admiração, mais do que como olhos de raivinha, ressentimento, sabe? Porque ele tem férias, eu não tenho. Como é que você lidou com isso, com os clientes nessas férias de agora? Eu acho que tem como eu lidei com isso com os clientes e com a minha equipe. Ontem a gente teve reunião de equipe e, enfim, vou fazer um desabafo. Será que elas vão ficar bravas? Acho que não. Já começou? Agora vai. Agora vai. Ontem, inclusive, na reunião de equipe, foi mais de uma hora, quase que um desabafo de tirem férias, pelo amor de Deus, tirem férias longas, porque férias de 3 dias, de 5 dias, não é igual férias de 3 semanas. Eu tirei agora 3 semanas. E então, eu já senti essa culpa, essa vergonha de, nossa, mas eu vou parar de atender no meio de um processo de planejamento, porque às vezes acontece, tá no meio do processo de planejamento, tá no momento crucial, mas eu não sei, eu acho que a gente precisa aceitar que o trabalho, ele é um pedaço da nossa vida, ele não é a nossa vida inteira, e que se a gente não estiver descansado, se a gente não estiver com a cabeça no lugar, e eu acho que as férias têm um papel importante nisso, assim, a gente nem vai conseguir deixar isso rodando por tanto tempo da forma eficiente que a gente consegue quando a gente tá bem, assim, quando a gente tá descansado. Eu acho que as férias, elas precisam sair desse lugar de descanso em geral, né? Porque vale pro descanso do final de semana também. Precisa sair desse lugar de, mas é uma folga, nossa, é uma vantagem que essa pessoa tá tendo, e passar para um lugar de necessidade, de fato. Isso é tão importante quanto o trabalho. Inclusive tem um livro sobre esse assunto que eu tô doida pra ler. Sociedade do Cansaço, eu acho. Meu Deus do céu. Indicações. É bom? Meu Deus do céu. É bom, deprimente, mas bom. É pesado. Você falou com uma cara tão triste que eu achei que você ia falar, nossa, é terrível. Não, eu li ele numa época em que eu tava num momento difícil de trabalho, assim. Então, num mês especialmente delicado, e aí o livro me bateu, assim, de primeira, um baita livro. A gente vai deixar os links em algum lugar aqui. E só pra não esquecer... Mas antes de sair... Eu fiz contato com todos os clientes, né? E eu tinha um plano para cada um deles. Para alguns clientes, eu substituí a minha reunião ou esse período que eu ia ficar fora por alguma outra questão.
Então, alguns precisavam fazer um contato com o contador e eu falei, vamos continuar o nosso pagamento? Era algum cliente de acompanhamento, de assinatura, de recorrência? Vamos continuar normalmente o pagamento e aí esse mês o contador vai fazer a reunião e vai fazer o processo e eu assumi esse financeiro com o contador. Alguns clientes eu reduzi ritmo, né? Então, a gente vai fazer um encontro antes das minhas férias, um encontro depois. E outros a gente simplesmente fez uma pausa. Vamos fazer uma pausa, a gente retoma e 100%... Ninguém faleceu, né? Ninguém faleceu nesse meio tempo. Ninguém. Eu não vou falar 100% porque eu posso estar esquecendo de alguém, assim, mas 95% falaram, nossa, que coisa maravilhosa, me manda uma foto das férias, nossa, como eu tô ansioso pro momento que eu vou tirar férias. Acho que as pessoas ficam felizes, né? Principalmente quando o autônomo e o empreendedor com essa questão. Então, eu acho que esse julgamento e essa insegurança já passou. Eu já passei por essa fase, mas era uma coisa minha, não era dos clientes. Hoje, pra mim, isso é muito claro. Essa eu acho que tinha que ser a cola do autônomo, sabe? O que nos une. Essa preocupação com a nossa saúde mental, com o nosso bem-estar, pelo amor de Deus. Senão a gente... Enfim, não... Se a gente tá focando em longo prazo, a gente precisa adotar medidas que privilegiam o longo prazo. E no longo prazo, se você não tirar férias, vai ser insustentável, assim. Eu tenho um pouquinho da cultura do Instagram também. Eu tenho muitos amigos blogueiros razoavelmente famosos. Então são sub-celebridades, né? Da época do Papo de Homem e tudo mais. E eu tenho clientes que acompanham essas pessoas também. E aí, às vezes, eu falo da minha rotina de trabalho e a pessoa fala, mas aquela pessoa tá postando o trabalho enquanto eles dormem. É a pessoa que eu conheço. E eu sei que aquela pessoa tá postando o trabalho enquanto eles dormem, mas tá na merda, sabe? A pessoa não tá numa posição boa. Tá passando um momento difícil, tá com burnout, tá tendo que tomar uma tarja preta em algum momento. Eu sei que aquela pessoa tá naquele momento. Então acho que a gente tem que... Nós, planejadores financeiros, enquanto comunidade mesmo, de autônomos planejadores financeiros, a gente deveria levantar essa bandeira do descanso. Não é normal trabalhar 16 horas por dia, anos seguidos sem parar. Acho que esse é um ponto. Você falou um pouquinho sobre essas férias que a gente, na verdade, tira as reuniões da agenda e ganha blocos longos, né? Eu lembrei de um livro muito maravilhoso que eu gosto muito. É de um cara chamado Cal Newport. Chama Deep Work. E ele meio que defende... Eu acho que eu já vi esse livro em algum lugar no seu escritório também vi. Não sei se ele tá por aí, mas acho que a gente já conversou sobre ele. Já. Eu nunca li, mas ele tá numa lista infinita. Isso. Ele fala sobre como faz falta nos dias de hoje, no nosso momento atual, enquanto sociedade mesmo, blocos longos de trabalho sem interrupção. Sobre como a gente perdeu essa habilidade de trabalhar por períodos mais longos em algum problema difícil de resolver. Então, acho que é uma leitura boa para quem está com esse pezinho na consciência. Você vai ser estimulado a abrir blocos grandes na sua agenda, que é o que a gente consegue fazer quando a gente tira essas férias meio doidas, assim. E eu acho que para quem tá pensando que, mas se eu deixar os meus clientes por um mês, o negócio vai virar de cabeça para baixo. Esse é um indicador. Menos, né? Né? Eu acho que a gente tá se achando demais, eu acho que não é bem por aí, as coisas seguem, a vida deles seguiam antes de nós. E se eles não conseguem tocar a vida por um mês sem você, planejador, tem alguma coisa de errado aí nesse planejamento, nessa entrega, porque a gente precisa dessa autonomia, os clientes querem essa autonomia para poder lidar com a própria vida financeira. Em geral, eu uso uma outra estratégia também, que é tentar aproveitar para os clientes que estão em fases diferentes, assim, tentar aproveitar esse período de férias para reduzir o ritmo de acompanhamento. Então, alguns que a gente está desenhando estratégia e está rodando e tô, sei lá, fazendo encontros quinzenais. Tá, agora eu vou sair de férias, vamos aproveitar para a gente já reduzir isso aqui, a gente encontra daqui 2 meses ou daqui 1 mês. Então, em geral, eu olho para cada um dos clientes e penso como é que eu vou organizar, a depender da quantidade de dias que eu vou ficar fora, para isso aqui acontecer. E eu falei que eu ia entregar a equipe, foi porque ontem a gente fez reunião sobre esse assunto. E a Lorena vai tirar 1 mês de férias no ano que vem. E ela estava sofrendo. Falei, qual é o seu plano para o seu 1 mês de férias? Ela falou, olha, eu vou... E ela vai viajar durante os 30 dias para fora. Eu tô pensando em trabalhar durante 10 dias, 6 horas,
e durante uma semana, meio período. Me explica. Eu falei, é férias ou você tá vivendo, você vai trabalhar de outro lugar? Porque eu acho que... E aí a gente foi conversando sobre isso, ela falou, mas é porque eu acho que não dá, eu preciso... Se o cliente mandar uma mensagem, eu preciso responder, eu preciso entrar no CRM para poder atualizar e passar para alguém atender ele, passar... Acho que tem uma dificuldade de delegar funções, quando isso é possível, claro, quando existe uma estrutura para isso. E essa... Eu não sei, essa culpa assim mesmo. Eu vejo isso dentro da minha equipe, claramente, com quase todas, eu não posso, eu não posso. E aí eu tirei, depois que eu tenho equipe pela primeira vez, 3 semanas. Fiquei morrendo de vergonha de contar. Inclusive, eu mandei o e-mail assim, saindo na segunda e voltando na sexta. Coisa mais mentirosa, né? Pra quê? Chama pra framing parecer isso. menos dias. Pra parecer menos dias pra elas. Por que elas vão pensar Sim. Nossa, mas ela vai ficar lá trabalhando. Eu tô aqui trabalhando e ela tá viajando? E assim, acho que isso vale pra todos os contextos, sabe? A gente precisa parar de pensar isso, a gente precisa parar de sentir essa culpa. A Lorena trabalhando em marcha lenta é a quantidade de horas que eu trabalho em marcha rápida. Meu Deus do céu, eu vou ter que encher o saco dela quando a gente fechar aqui. Beleza. Esse era o primeiro ponto que eu queria conversar com você. O segundo ponto, e esse ponto é super estratégico, vale pra gente pensar em férias, vale pra gente pensar quando a vida tá meio caótica demais. E esse ponto é... Semana passada a gente não teve podcast, certo? Furamos. Certo. É um pratinho que caiu durante as férias. As suas férias e durante o nosso acordo, o nosso arranjo aqui. Porém, alguns pratinhos seguiram. Nós seguimos com as aulas ao vivo, que é a coisa mais importante que a gente faz hoje, é entregar aulas muito boas para os alunos. Então, eventualmente, à 1 da manhã da França, você estava dando aula e eu estava aqui em Brasília dando aula também. Então a gente escolheu estrategicamente alguns pratinhos que a gente ia deixar cair, porque a quantidade de braços diminuiu. Sim. Certo? A gente fez uma escolha consciente porque a gente mensurou a energia e o tempo que a gente ia ter e a gente percebeu que não ia dar para encaixar tudo. E eu acho que essa é uma escolha que o autônomo, em especial o planejador financeiro, que é o nosso público aqui, faz a todo momento. Ou deveria fazer a todo momento. Porque no geral, o que acontece? Ele não aceita que alguns pratinhos vão cair, então, por consequência, não consegue escolher quais pratinhos vão cair, tenta equilibrar todos e se frustra. Esse é o ritmo normal. Cai junto com os pratos. Isso, você com cacos de prato em cima de você. É isso que acontece geralmente. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa escolha estratégica de pratos, que eu acho que esse é um ponto que demorei muito tempo para aprender a fazer, para ficar bem, por exemplo, com o fato de que, bom... O podcast é semanal? É semanal. Vai ter essa semana, não vai estar tendo. Desculpa, não vai estar tendo, porque não deu, né? Então, escolher pratos cujo dano, caso eles caiam, seja menor. Sim. E eu acho que isso se encaixa em muitos contextos diferentes, né? Em contextos de férias e descanso, em contextos de ritmo de trabalho, em contextos tipo maternidade, por exemplo. Ontem eu estava conversando com uma aluna da formação e ela falando, eu gostaria de fazer mais, aproveitar mais ainda e estar atendendo mais clientes para aproveitar a supervisão de vocês. Mas o ritmo que eu consigo hoje é isso, porque é muito importante para mim participar da vida do meu filho, que é bem novinho. Então, é esse o ritmo que racionalmente eu sentei e escolhi que é possível no momento. E aí, alguns minutos depois, nessa mesma conversa, ela falou, então, agora eu tô desenhando os produtos que eu vou vender. E aí eu vou ter essa mentoria aqui, essa consultoria individual aqui, eu vou continuar sendo psicóloga, eu vou ter 2 Instagrams, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer um desafio não sei das quantas, eu vou fazer trocentas coisas. Então, às vezes, é muito difícil, porque a gente sente uma dor no coração de falar, eu não posso deixar esse projeto aqui engavetado, porque ele é muito bom. E faz parte a gente não tirar do papel coisas muito boas para poder preservar um ritmo saudável. Porque senão, acho que é isso, a gente pode estar lá com 50 pratinhos maravilhosos. Se a gente não conseguir ficar em pé, a gente vai cair junto.
com todos eles, por mais que os pratos sejam maravilhosos. Você tá falando e tá vindo na minha cabeça a formação para planejadores que querem atender autônomo. Aí escorre uma lagriminha minha aqui, assim. Temos essa questão. A gente estava... Abrir um parênteses aqui. A gente estava dando... Dentro da formação, tem duas aulas, uma supervisão, focadas no público autônomo, né? Para quem quer atender profissionais autônomos, que é uma área que nós dois adoramos, tanto eu quanto a Vivian. E a gente montou o plano de aulas e ofereceu as aulas, aí a gente terminou satisfeitos. Eu acho que foram boas aulas, eu acho que elas oferecem uma introdução competente. Mas a minha vontade era dar 3 meses de aula sobre aquilo. E aí a gente olhou e falou, vamos fazer uma nova formação da nossa, focada em autônomos. Vamos, os dois empolgados. A gente olhou o nosso calendário, a menor condição de enfiar isso aqui agora. Ano que vem, talvez. Mas fazer a escolha e deixar alguns pratos guardados na gaveta, depois você pega para equilibrar, para girar, é melhor do que colocar todos de uma vez e aí você vai entregar sem prazer esses pratos, sabe? Você vai ser atropelado pela rotina, que é uma tristeza, né? Sim. Então, acho que é um bom ponto. Eu falo em voz alta pra gente internalizar isso, Vivi. Isso. A gente fala e fala. E eu acho que o Google Agenda, ele... Colocar tudo na agenda, assim, não colocar na forma de lista, porque uma lista, ela é meio que infinita. Né? Você pode colocar ali 100 linhas, vai escrevendo, não acaba nunca, parece que tudo vai funcionar. Mas colocar isso numa agenda com o bloco de tempo que vai ser utilizado, ele é uma ferramenta muito boa de choque de realidade, assim. Então, e mostrar para um amigo depois, ontem, de preferência. Isso. Eu voltei ontem a trabalhar. E aí eu olhei pra minha agenda nas próximas semanas, ela tá assim, completamente abarrotada, completamente colorida, em todos os espaços possíveis ela tá colorida. E aí a gente foi tendo ideias, né? Não, mas vamos fazer a roda para planejadores financeiros, que inclusive já fica aqui o convite, a gente tá oferecendo. Vou fazer todo o jabá, tá na mão aqui, fica tranquila que a gente vai fazer esse jabá aqui. Algumas rodas pelo país presenciais e também online. E aí eu pensei, vou ficar uns dias a mais para tomar uns cafés com pessoas desses lugares. A gente não vai sempre, então vou ficar uns dias a mais. Aí já olhei e pensei, vou ter que tirar uns pedacinhos coloridos daqui para poder encaixar esses dias mais livres. E aí, de repente, eu tava mandando mensagem pra Amor. O que você acha? Essa mensagem foi muito boa. A gente tem 3 consultorias individuais para cada aluno e a gente tá fazendo elas, né? Eu falei, o que você acha de liberar... tô pensando em liberar um espaço nos meus dias nessa cidade para fazer as consultorias individuais de forma presencial com os alunos daquele lugar. Mas não vai caber na minha agenda. Aí a Amor responde, acho maravilhoso. Vá para cafés gostosos. É isso. E aí agora eu tô mais tentando esse novo momento, assim. Tô remanejando, já tô com uma listinha aqui de 12 pessoas para poder remanejar. Mas eu acho que se eu não tivesse alguma organização de bloco de tempo para cada coisa, isso poderia virar um caos completo. Agora, sim, é um caos controlado, eu diria. É um caos controlado, é isso. É a vida do autônomo, é um caos controlado. Assim, a gente vai controlando o caos porque são algumas variáveis que a gente não tem total controle. Mas eu achei a ideia muito boa mesmo. Eu ia adorar, se eu fosse aluno de uma formação, ter a possibilidade de sentar pessoalmente com alguém, sabe? Acho que ia ser algo muito bom. Então, quando você for... Esquece férias um pouquinho, pensa no seu planejamento estratégico e na gestão da sua energia. Você que é planejador financeiro iniciante, né? Pensa que você deveria privilegiar as ações que estão mais conectadas com o sucesso dos indicadores que importam para você. Eu tô com esse assunto fresco porque eu dei consultoria agora para uma aluna nossa e ela foi preocupada em organizar as diferentes frentes do negócio. Eu preciso melhorar meu atendimento, eu preciso melhorar o layout da proposta, eu preciso uma série de coisinhas que ela precisava fazer. Ajustes necessários mesmo. E aí eu lembro que no meio da consultoria eu falei assim, bom, a gente vai ter que escolher um indicador para olhar. Qual vai ser o nosso indicador de sucesso daqui até dezembro? Essa foi a tônica da consultoria. E a realidade é, todos os processos que ela estava oferecendo, todos os pedaços da vida dela de planejadora financeira estavam ok. Não tinha nenhum que estava com nota abaixo de 6. Estava tudo meio que ok. Poderiam melhorar? Poderiam melhorar. Mas estavam todos ok. Porém, ela não estava faturando o suficiente que deixava ela satisfeita.
Então, a gente fez uma engenharia reversa ali para tentar entender o que estava acontecendo e a gente chegou em um indicador específico. E esse indicador é a quantidade de papos iniciais que essa planejadora vai oferecer. Papo inicial, dando um contexto para quem não está familiarizado com a terminologia, é: antes de oferecer um processo de consultoria, geralmente você oferece um bate-papo gratuito com esse possível cliente para tentar entender se você consegue ajudar, se não consegue, dar um oizinho, dar um bom sorriso, mostrar o seu rostinho para essa pessoa. Essa consultora, ela estava com uma taxa de conversão de 70% em cima dos papos iniciais. Ou seja, de cada 10 pessoas que iam papo inicial, 7 fechavam. Isso quer dizer que ela deveria melhorar a proposta dela? Talvez deveria. Deveria fazer um site? Talvez deveria também ter um Instagram mais legal. Tudo tá ótimo ali. Tudo é desejável. Porém, a coisa mais importante, o prato que ela não pode deixar cair agora é: ela precisa fazer mais papos iniciais. Esse é o nosso indicador. Então, ela saiu da consultoria com essa clareza de que tudo que ela tem que fazer agora é buscar novos papos iniciais. Todo o resto é secundário. Todos os outros pratinhos podem cair por algum tempo, podem ficar guardados numa cristaleira por algum tempo, assim. Então, achar qual que é esse prato que não pode cair é um desafio, eu acho. E é muito importante. Muito Sim. importante. Sim. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu acho que eu consigo fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e eu acho que todas as coisas são importantes, e às vezes algumas coisas, o layout da proposta que não tá, tem ali é um negócio que não tá alinhado, aquilo me incomoda tanto quanto o faturamento, assim, né? Então tem algumas coisas que incomodam porque tocam em algumas outras coisas que são importantes para nós. Mas é um exercício que eu tenho desenvolvido, assim, que eu tenho aprendido a ter mais cuidado. Porque, na real, a gente até consegue. Ela conseguiria mexer na proposta e fazer o site e agendar papos iniciais ao mesmo tempo. Mas o tempo que ela demoraria para o resultado com o papo inicial, ele vai naturalmente aumentar. Porque a gente vai dividir energia com isso. Então, vale entender pro nosso momento, não é pegar alguém que tá numa fase mais avançada, em 5 anos de experiência na frente, e falar o que essa pessoa tem. Essa pessoa tem alguém que ajuda no atendimento, essa pessoa tem um Instagram super legal, essa pessoa tem não sei quantos clientes, ela faz não sei o quê, e ela trabalha 4 horas por dia. Sei lá quem é essa pessoa, mas... E ela trabalha 4 horas por dia. Não adianta a gente olhar para isso e falar, eu quero exatamente o que essa pessoa tem. A gente tem que olhar para o umbigo mesmo. Qual é o meu momento e qual é o passo que eu preciso dar, o que eu preciso focar agora para trazer o resultado que vai gerar mais transformação e que vai me ajudar a crescer enquanto profissional nesse momento. Daqui a pouco, talvez o foco dessa cliente, dessa aluna que você comentou, seja olhar para o site. Quero estruturar agora um espaço meu. Mas agora, isso seria dividir energia, né? Acho que é importante. E é difícil também, né? Eu acho muito difícil fazer essa identificação. Do nosso próprio cenário? Do nosso próprio cenário. Mas olhando para o outro, às vezes me dá vontade de começar a gritar. Tipo... Pelo amor de Deus, é isso aqui que tem que fazer. Óbvio, né? Mas as pessoas têm que fazer a mesma coisa do meu, né? Devem olhar pra minha vida e falar, burro, é só fazer isso aqui. É isso, um desafio. E fico feliz que a gente esteja conseguindo oferecer isso de alguma forma pros alunos, sabe? Um olhar externo um pouquinho mais experiente. Mas se você não conta com esse olhar externo mais experiente, mesmo assim o olhar de um amigo, o olhar de um colega pode ser fundamental, assim, nessa hora. Boa. Certo? Deixa eu aproveitar, você fez um pré-jabá, agora eu vou fazer o jabá completo. Vai lá. Que a gente teve essa ideia de oferecer rodas de conversa para planejadores financeiros. Então é um jeito da gente fomentar a nossa comunidade, é um jeito da gente estender o papo que rola no Telegram. O grupo está com mais de 500 pessoas já, inclusive. E são conversas boas, mas são conversas via texto no Telegram, a gente não se vê. Então a gente teve a ideia de fazer as rodas online, aí a gente marcou algumas rodas online, aí a gente falou, mas talvez pandemia, né, já tá ok, a gente possa se ver pessoalmente. E aí a gente se empolgou e a gente marcou trocentas, porque sim, né?
Então, pra quem tá no YouTube, eu vou compartilhar a tela. Eu falei que não ia compartilhar a tela, vou compartilhar a tela. Dá uma olhada que coisa linda que a gente fez aqui. A gente marcou uma série de rodas e vocês já podem se inscrever nessas rodas. Para quem não está vendo a tela, ó, o texto aqui. Pessoas queridas, organizamos algumas rodas para planejadores financeiros. A ideia é criarmos um espaço de troca, não importa em que momento você está. Se você nunca ofereceu uma consultoria financeira, você é bem-vindo. E se você já atendeu 1000 clientes, também. Aí tem as próximas edições. A gente tem uma roda online, dia 29, que provavelmente é perto da data que você está escutando isso. Tem uma roda dia 22 de outubro, em São Paulo. Tem uma roda em Belo Horizonte, dia 15 de novembro. Uma roda online, dia 26 de novembro. Outubro em novembro. Outubro em BH. Perdão, esqueçam. 15 de outubro, a gente precisa corrigir isso aqui. Uma roda online no dia 26 de novembro. Essa tá certo, Vi? É isso? Sim. E depois no Rio de Janeiro, dia 5 de dezembro. Então a gente marcou essas rodas e você está muito, muito, muito convidado para as edições online, caso você não seja dessas cidades que a gente falou, São Paulo, BH e Rio, por enquanto. E para a roda presencial, se você estiver nessas cidades. Vá nos encontrar, vai ser muito legal, é gratuito. E a ideia é a gente bater papo, trocar experiências. Certo, Vi? A gente já fez uma em Brasília. Isso. E foi muito legal. É muito... Eu não sei, é muito engraçado porque tem algumas pessoas que a gente conhece do digital, das rodas online ou do Telegram e até alunos que eu não conhecia presencialmente. Mas quando a gente senta e a gente olha no olho da pessoa e a gente fala, tá, mas como é que você faz no papo inicial? Como é geralmente que você fala? Qual que é o faturamento que você está conseguindo? Quanto é que você está cobrando? Como que você está lidando com esse desafio? Quando a gente senta, se abraça, né? E divide, eu acho que essas dores que não tem jeito. A gente passa por dores muito parecidas. Parece que não. Parece que aquilo ali só está acontecendo na nossa vida, mas são muito parecidas. Então, é uma oportunidade de trocar essas experiências, enfim. Muito boa. E aí a gente fez essa roda, esse é no meu terceiro ponto do podcast. Então, desse episódio. Então, a gente falou um tiquinho sobre férias, a gente falou um tiquinho sobre escolher os indicadores certos e deixar outros pratos caírem, ou não colocar outros pratos para equilibrar. E esse terceiro ponto era sobre as rodas. Jabá tá feito, sinta os convidados, o link nossa.cc/rodas, mas vai estar em algum lugar aqui perto. E a gente fez uma no sábado, certo? Aí a gente alugou um salão que ficava no mesmo lugar onde eu tinha um cubículo de trabalho quando eu cheguei aqui em Brasília. Não tinha casa ainda, não tinha escritório, né? E aí a gente chegou lá, a roda era às 10. Aí a gente chegou umas 9 e pouco. Aí eu comprei uns pães de queijo pra deixar na sala, comprei umas coisinhas e tal. Aí tava eu, a Vivi e o Rafa, o marido dela, né? Aí a gente tava conversando, aí começou 9h45, ninguém na roda. 9h50, ninguém lá dentro. Aí eu falei, bom que a gente vai ter tempo de trabalhar junto aqui, Vi, né? A gente meio que senta aqui, abre o computador e fica trabalhando, porque não vem ninguém. Aí começou a dar 10, 10h05, 10h10, entupiu de gente, porque aparentemente o brasiliense tem essa questão com horários, né? Eu sou paulistano, posso ficar fora desse rolê, mas o fato é, de repente a gente estava numa roda com 30 pessoas. Algumas que a gente já conhecia, alguns alunos, e outras pessoas que a gente... Tinham pessoas que não faziam ideia do que era a nossa, não conheciam, eu não conhecia você. Sei lá, de repente a pessoa tava lá num evento aleatório. Porque acho que a Vera compartilhou no Instagram dela, algumas pessoas compartilharam nos grupos e tal, pessoas completamente aleatórias. E aí tinha um moço que das 30 pessoas, eu conhecia 4. É isso. Algumas eu já tinha cruzado em algum lugar, assim, mas a maior parte não fazia ideia quem era. Tinha uma pessoa que perguntou se eu trabalhava com planejamento financeiro. Falei que trabalhava, já tinha algum tempo. Aí eu falei, tem a escola de formação. A pessoa, ok. Aí eu expliquei da escola e tal. A conversa foi muito boa, eu acho. Foi muito legal. Não sei. A gente meio que fez uma dinâmica pra gente se conhecer primeiro. E aí depois pode falar o que você quiser, desde que seja um desafio seu. Então você fala, o meu principal desafio hoje é tal, ou um desafio que eu tenho hoje é tal. E aí surgiram algumas coisas, certo? Alguns pontos que foram interessantes. Eu tenho um que me chamou muita atenção, mas queria te perguntar se algum desafio que algum aluno trouxe, que algum participante da roda trouxe, se ele ressoou especialmente com você.
Tô desafiando sua Amore, memória. você tá. Você começou a falar, eu falei, ele vai me perguntar, e aí eu já comecei assim a pensar na roda, né, olhando para cada uma das pessoas para poder lembrar o que cada um falou, para eu ainda não dar um exemplo de. Porque teve uma planejadora, e aí foi um planejador, porque é isso que a minha memória, Não, faz comigo. eu sabia que isso podia acontecer. Eu tenho um backup aqui. Eu sei de um tema que foi muito bom na conversa, mas se você lembrar de algum, a gente antecipa com o seu. Senão eu vou com o meu. Na verdade, não vou nem falar um tema que rolou na conversa, mas um ponto que eu achei que me surpreendeu durante a conversa, que foi a questão da prospecção. Em geral, nas nossas rodas, tem assim, 90% das pessoas têm um desafio gigante com prospecção. Isso não aconteceu tanto em Brasília. Eu fiquei meio decepcionada quando você fez a pergunta e falou: prospecção é o maior desafio de quem? E aí, menos da metade. 5, 6 pessoas, né? Eu fiquei surpreso bem também. menos. Eu não entendi. Eu não entendi. Isso foi um ponto que me surpreendeu. Sabe o que pode ter acontecido? Talvez algumas pessoas que estão lá acham que o que está faltando é refinar processo. O processo de atendimento, a metodologia. E aí talvez elas refinem o processo e percebam que a coisa não andou tanto assim. E aí elas vão falar, tô precisando prospectar mais, tô precisando de mais clientes. Talvez seja isso. Ou talvez, não sei, as pessoas sejam melhores de prospecção aqui em Brasília. Não sei o que está acontecendo. Mas é um tema frequente que me chamou a atenção também não ter aparecido. Porque entre os alunos é uma grande questão. E no grupo do Telegram, em todas as rodas online, 90% assim, né? Das pessoas têm esse desafio grande. Talvez porque a gente não fez um preâmbulo na roda, porque geralmente quando a gente faz as rodas online ou quando a gente está conversando com o aluno, a gente fala, vocês precisam começar a atender. Essa é a fala que a gente mais repete, é uma papagaiada. A cada 10 frases, 5 é essa aí que a gente fala. Você precisa começar a atender, você precisa começar a atender. Aí a pessoa pensa, bom, eu preciso começar a atender, eu preciso ter quem atender. Preciso prospectar, como é que eu prospecto? Talvez tenha faltado esse preâmbulo. A gente vai fazer esse experimento na próxima. Boa. Pode ser. O ponto que me chamou muita atenção e que eu queria discutir com você e a gente estender a conversa, porque a gente começou essa conversa lá, mas o tempo era limitado, aqui a gente pode falar um pouquinho mais longamente sobre esse ponto, atender endividados. Foi uma conversa... Boa! Nossa, esse tema foi muito bom mesmo. Foi, não foi? Eu só não lembrei aqui de supressão. É isso. É porque, geralmente, a gente sabe qual é o tema. Dessa vez, o Amor falou, não, eu tenho 3 tópicos aqui, pode ir. Então tá tudo sendo surpresa pra mim. Eu gostei dessa conversa sobre o endividamento. Eu acho que pontos bons, assim. Como é que essa história começou, né? Um planejador levantou a mão, ele falou, eu atendo algumas pessoas, sou servidor público, atendo outros servidores públicos também. E o servidor público muitas vezes está enrolado com consignado, ele tem um histórico de endividamento, é bastante comum entre os funcionários públicos, né? Como é que eu cobro dessa pessoa? E aí surgiram alguns palpites do tipo, atende de graça, aí quando a situação da pessoa melhorar, você cobra. Ou então atende de graça em troca de boas indicações. Surgiram algumas abordagens. Sim. Inclusive fica, pra quem tá lá no grupo do Telegram e pra quem não tá, vai lá. Assim que esse episódio for pro ar, vamos esticar um pouquinho essa... Isso. Eu quero ouvir quem tá lá no grupo. O que pensa sobre esse assunto? Boa. Porque foi polêmico. Foi polêmico. E a gente, quando a gente tá tocando as rodas, a gente quer escutar as pessoas. Então, obviamente, que a gente não fica levantando a mão e falando, não, isso aqui é ruim, isso aqui... A gente compartilha a nossa experiência. No geral, a gente tem mais experiência do que as pessoas que estão na roda. Mas isso não faz com que a opinião das pessoas seja menos válida. Então, várias pessoas deram pitacos. Comenta um tiquinho, Vi, esse primeiro ponto. Atender de graça no começo e depois receber num segundo momento quando a pessoa resolveu a dívida. O que te parece? Me parece bem ruim. É engraçado porque eu acho que de forma inconsciente a gente coloca o endividado, qualquer endividado, nessa posição, em geral, né? As pessoas colocam o endividado nessa posição de essa pessoa tá muito vulnerável, nossa, tadinha, ela tá endividada, nossa, ela não tem nenhuma condição de nada, nossa. E aí a gente olha para essa situação com esse pesar enquanto planejador financeiro, né? Vejo que
é o olhar de muitos, e a gente simplesmente não cogita a possibilidade de que essa pessoa pode pagar um processo de consultoria. Ah, mas ela tá endividada, ela não tem dinheiro, ela vai ter que parcelar no cartão, ela vai ter que usar o dinheiro do cheque especial, ela vai ter que pedir dinheiro emprestado para alguém para poder fazer isso. Meus amigos, ela faz isso, esse endividado, muitos deles, para comprar um celular novo, para poder fazer uma viagem no final do ano, para comprar um presente de casamento para uma pessoa que ela não gosta. Eu acho que a gente precisa... Plau! É isso. Eu acho que a gente precisa parar, e aí aqui tô principalmente pensando no endividado que é a maior parte dos atendidos ali, de classe média. Uhum. Porque uma coisa é falar, não tem estamos a pessoa falando que tá aqui ali... dos 2 salários mínimos. Não é isso que a gente tá falando. Porque aí é outro contexto, tô de acordo, mas não era o principal público da discussão lá na roda. É isso que acontece, na verdade. Essa pessoa, ela tá fazendo, em alguns casos, escolhas, e o nosso pagamento é uma das coisas que ela vai escolher naquele mês. E eu sempre costumo pensar no seguinte cenário: as pessoas ganha R$6.000 e tem 300 mil reais de dívidas. Tá lá, 300 mil reais de saldo devedor. E vamos supor que o processo de consultoria vai custar 3 mil. Será que essa pessoa, daqui a um ano, vai estar numa situação melhor sozinha? Ou se hoje ela tiver 303 mil reais de dívidas? A gente aumenta a chance de sucesso, certo? No prazo de um ano. É isso. E é pouco provável que... Acho que são poucos os casos, pensando nesse recorte assim de renda, até que em 1-2 reuniões de estratégia de dívida, a gente não consiga trocar uma coisa, diminuir, ajustar algum ponto que essa consultoria, o custo-benefício dela, para mim, é dos melhores, assim. Mais fácil para esse público do que pro público de investimentos, assim, pensando em custo-benefício. Boa. Então, acho que esse foi um ponto que surgiu sobre atender de graça. Também acho uma ideia bem ruim. Sem contar que a pessoa vai desmarcar com você se ela precisar ir na academia à noite. Costuma ser bastante frustrante o atendimento pro bono. Claro que tem exceções. Sabemos que tem exceções, tem públicos diferentes, o Brasil é super desigual, tá, estamos cientes. Mas, no geral, quando a gente atende de graça, salvo num contexto em que a gente está ganhando experiência, primeiros atendimentos, que a gente está meio que tateando, costuma ser uma ideia ruim. Dentro do programa de formação, a gente sugere 5 atendimentos pro bono, certo, Vi? No começo. Isso. E aí depois, eu lembro de conversar isso com a Gabriela. Ela falou, nossa, mas você vai mandar o aluno atender e cobrar depois de 1 mês de formação? Vou fazer isso sim. E as experiências foram bem boas. E os clientes ficaram muito felizes também. Então, acho que vale esse cuidado no começo, essa ressalva do atendimento gratuito. E a gente teve uma discussão que eu gostei também sobre, tudo bem, talvez eu não me sinta confortável em oferecer para esse endividado um processo de consultoria de 24 meses, com 200 sessões. Mas eu posso adaptar o modelo, não? Sim. Para uma entrega que faça sentido, que me doa menos, que doa menos para ele. Como é que vocês organizam isso na Papo de Valor, Vi? Vocês, quando a pessoa não está disposta, por qualquer motivo, vocês fazem uma venda de um pacote menor? Sim. Eu acho que é importante nessa venda do pacote menor, ou que seja de um encontro avulso, um encontro único, alinhar as expectativas. E, com a experiência do planejador, olhar para aquele caso em poucos minutos ali no papo inicial e no começo desse encontro, vamos pensar no encontro único, no começo desse encontro, e conseguir ter um raciocínio rápido e essa percepção de vamos começar por aqui, porque aqui a gente tem maior chance de ter um resultado que vai ajudar a melhorar esse cenário, de ter um resultado melhor, vamos dizer assim, que vai ajudar mais do que outros. Porque, às vezes, um caso de endividamento, geralmente, ele tem negociação de dívida envolvida, ele tem conversa sobre o que me fez chegar aqui, o que eu não posso repetir, o que eu preciso mexer em padrão de vida, com quem eu tenho que conversar, o que eu tenho que ajustar dentro da minha casa, eu preciso mexer na minha renda.
ele geralmente toca em trocentos pontos. Em uma consultoria mais compacta, a gente não vai conseguir tocar em todos eles. Então, a gente tem que ser assim, ó, um tiro certeiro. Claro que com muita Responsabilidade, cautela. né? Sim. Muita responsabilidade. Não é que, então, em uma hora eu vou ver o que ele consegue me falar aqui das dívidas e eu vou falar, negocia essa daqui, para de pagar essa daqui, faz essa aqui com essa outra. Não é por aí também. Boa. Então, estamos acordados aqui que, sim, o endividado muitas vezes faz total sentido contratar uma consultoria financeira e a entrega de valor costuma ser drástica e muito rápida. Eu também tenho a sensação que é um efeito muito mais impactante um efeito muito maior do que uma consultoria de investimentos em muitos cenários. Boa. Sim. Eu lembro que surgiu um espanto na roda, Vi, do tipo, mas a pessoa tá no cheque especial, ela vai pagar a consultoria? E eu fiz essa pergunta. Eu falei, levanta a mão quem acha que a pessoa no cheque especial tem que pegar essa consultoria. E as pessoas meio que, sabe, levantando a mão meio que... Vou esconder minha mão aqui. Então, eu sou partidário dessa ideia. Eu acho que isso faz bastante sentido. Sobre o modelo de negócio. Foram poucos que levantaram a mão. Eu lembro que no final eu até conversei com a Lai sobre isso. Eu falei, Lai, sabe um ponto que surgiu na conversa? E eu levantei isso. Eu falei, você acha que um cliente no cheque especial, ele tem que tirar dinheiro do cheque especial para poder pagar a consultoria? Ele tem que entrar um pouquinho mais no cheque especial? Ela falou, claro. A gente vai ter muita chance de ajudar ele. Sim. Então, eu acho que esse é um tipo de segurança. A segurança dessa resposta, ela vem com os trocentos casos que a gente já viu isso acontecendo. Né? Que é o cenário da Lai, né? A Lai tá super acostumada a ter endividada já tem algum tempo. Então, acho que isso fica notório o quanto de valor a gente consegue entregar. Sim. Sobre o modelo de negócio. Porque algumas pessoas lá falaram, então, eu só atendo endividados. Eu lembro de algumas pessoas levantaram a mão e comentaram isso. Dá pra fazer? Dá pra fazer. É um caminho fácil e tranquilo, um passeio no parque? Não é. Eu tendo a achar que, em especial no começo, misturar casos e realidades costuma ser uma prática boa, Vi. Pra pessoa ganhar experiência, o planejador ou planejadora ganhar experiência e pra conta fechar mais fácil, porque às vezes é difícil cobrar um pacote maior, um pacote mais poupudo de um cliente endividado. Sim. E lembrando que o modelo de negócio ele precisa encaixar uma série de questões. Ele precisa, sim, ser sustentável financeiramente. Ele precisa pagar as contas do mês, ele precisa te ajudar a chegar no que você espera chegar financeiramente dentro desse negócio. Então, a gente precisa olhar para ele. Então, eu até penso, vou atender só endividados. A gente tem um endividado que ganha 1, 2 salários mínimos, que é difícil. Não dá, eu não sei, não consigo imaginar atendimentos individuais para atender esse público e a conta fechar com um salário de 10 mil, por exemplo. Pro planejador. Não consigo. Pro planejador, isso. Não consigo achar que esse cenário é possível, assim. Mas... Aliás, um parênteses aqui. A gente gravou um episódio chamado Planejador Financeiro é para Rico. Acho que vale escutar. Desculpa aqui, vou colocar as referências em algum lugar também. Muito bom. Mas se eu olho para esse cenário e falo, não, eu quero, talvez não todos, mas eu quero ter uma parcela grande dos meus atendimentos para endividados, talvez uma opção seja mesclar faixas e nichos e faixas de renda desses endividados. Porque a situação do endividado que ganha 2 salários mínimos é drasticamente diferente do endividado que ganha 40 mil por mês. Existem. A gente, eu não sei se foi em aula. Não sei se foi em aula ou se foi em algum outro podcast que a gente comentou, que nas pesquisas, enfim, nos estudos, o percentual de endividamento conforme as faixas de renda, ele varia muito pouco. Então, seria um caminho. O que a gente precisa estrategicamente, esse é o papel do empreendedor, assim, né? Do autônomo que vai olhar para o negócio estrategicamente, vai falar, eu quero atender esse público, ele dá conta de pagar tanto, em média, essa é a quantidade de horas que eu vou dedicar, esse daqui é o meu produto, é isso aqui que eu vou ganhar. Isso precisa fazer sentido. E a gente precisa encarar a realidade, né? Que eu acho que tem essa dor aí também de encarar. Sim.
Um último ponto, Vi, sobre nicho, agora que a gente conversou. Você acha que o planejador financeiro precisa definir um nicho logo de cara, assim, no começo, ou não? Eu acho que não. Acho que, inclusive, se ele não quiser definir nunca, tá tudo certo também. Justo. Boa, boa, boa. Eu acho que aos poucos algumas coisas vão ficando mais claras também. Eu acho que se eu tivesse tomado algumas decisões, de certa forma, limitantes, quando eu comecei, eu teria tomado decisões muito ruins, porque eu mudei muito de opinião ao longo dos anos, assim, ao longo dos meses, à medida que a experiência foi chegando. Então, a gente tem algumas oportunidades de olhar para diferente. Mas se eu começar a fazer isso, então, se a gente testa coisas diferentes, a gente testa mais no começo, eu acho que é sempre uma boa ideia. O que você acha? Sobre no início não nichar, eu tô 100% de acordo. Eu acho que você tem que atender todas as pessoas que baterem na sua porta. Alguns atendimentos vão ser ótimos, outros vão ser horrorosos, mas você precisa ganhar rodagem. Essa é a sua principal... Durante o primeiro ano da sua carreira, sua principal função é ganhar rodagem. Não é entregar o planejamento dos sonhos. Você precisa atender. Sem atender, não tem caminho que vá resolver. Então, no primeiro ponto, no começo, nichar me parece uma ideia bem ruim. Depois disso, eu consigo defender os dois lados, porque eu sei o tamanho da importância da comunicação no processo de planejamento financeiro, para um planejador financeiro, e eu sei que comunicar para um público mais fechado, mais bem delimitado, é muito mais potente do que comunicar para um público aberto. Então, talvez depois de algum tempo, um nicho que não é exatamente o que o marketing costuma chamar de nicho, mas eu acho que costuma fazer bastante sentido. Então, por exemplo, eu tô há um tempo oferecendo planejamento financeiro. Eu nunca parei para definir um nicho muito específico, mas a maneira que eu me expresso, a minha visão de mundo, ela delimita, de certa forma. Eu lembro que tinha uma época que eu estava com a agenda muito, muito bagunçada e eu estava indicando para colegas, né? E aí eu fui conversar com um desses colegas que recebeu muitas indicações. Eu falei, Muri, o que você está fazendo? Porque todo cliente que chega para a gente que você indicou é de esquerda. Eu falo, eu não faço uma comunicação de esquerda, focada nisso, mas eu vou me expressando. E aí calha que algumas pautas que eu defendo são defendidas pela esquerda. Então as pessoas que se enxergam nessa pauta topam também. Então é natural, conforme você vai se expressando e se comunicando, que você vá trazendo outras pessoas. Eu imagino que muitas mulheres cheguem na Papo de Valor sem você ter definido como nicho as mulheres. Sim. Porque vocês são mulheres e vocês levantam pautas que são muito caras para as mulheres. De emancipação, de independência, de autonomia. Sim. E sabe onde eu acho que isso pega? Porque não foi uma coisa escolhida. Mas eu acho que a partir do momento que a comunicação ela é genuína e ela tem a personalidade de quem tá ali, algumas direções isso vai tomar. É o exemplo que você trouxe, assim. Porque se você tá comunicando quem você é e o que você acredita e não o que vai gerar mais cliques, de alguma forma tem uma conexão, que algumas pessoas vão se conectar e outras não, e ótimo. Talvez em alguns momentos eu nem consigo identificar exatamente qual é o nicho que está conectando, mas para mim é fácil identificar em alguns momentos o nicho que não se conecta. Então as pessoas que querem milagres de rentabilidade com investimentos, as pessoas que querem vender a casa para poder colocar em criptomoedas. Eu nunca conversei com uma pessoa num papo inicial. Porque ela pode até chegar por algum conteúdo ali no Instagram e, enfim, ficar ali algum tempo, mas ela vai perceber que eu não tô falando o que ela tá querendo ouvir. Então isso não segue. Aí é onde eu falo assim às vezes a gente não precisa nem escolher. Se a gente faz essa comunicação dessa forma muito, muito genuína, isso vai acontecendo meio que naturalmente, assim.
Foi como aconteceu comigo. Justo, comigo também. Eu nunca... Eu acho que alguma intencionalidade eventualmente pode ser necessária, mas no sentido de eu preciso de uma comunicação que me expresse do que vou achar o melhor nicho, que é onde eu tenho a taxa de conversão maior, e aí eu vou direcionar minha empresa inteira para isso. Eu acho que não é por aí. Sim. Mas lembrando que não é um problema. Inclusive, em algumas consultorias individuais, algumas pessoas, eu tô pensando em trabalhar só com brasileiros que moram fora do país. Maravilhoso, acho ótima ideia, comunicação muito direcionada, a gente consegue encontrar os canais para conversar com essas pessoas, a gente sabe as dores, a gente consegue se focar muito nisso. Vale para a profissão, quero atender só arquitetos, quero atender só, enfim, vale em muitos cenários, né? Só não foi muito nosso caso, assim, mas acho que é muito válido e tem várias vantagens. Boa. Temos um episódio? Temos um episódio. Então tá bom. Queridos, a ideia foi fazer uma miscelânea de temas. Então falamos um pouquinho sobre o descanso do autônomo, que eu acho que ele é muito importante e menosprezado. Um tiquinho sobre o que rolou na roda aqui de Brasília. Nosso convite mais sincero, e esse vale para todos. Temos uma roda dia 29, que é logo mais na semana que vem já. Certo? Hoje é dia 20 que a gente tá gravando. Próxima então, quinta, próxima quinta-feira você será muito bem-vindo. Vai rolar no Zoom, não é uma live, é uma troca. A gente vai para salinhas, é super legal. E eu acho que pode tornar a sua caminhada menos solitária, que é uma grande questão. Foi uma questão para mim, acho que foi uma questão para Vivi também. E os problemas vão ser parecidos, eu garanto para vocês. Você vai chegar numa sala e as pessoas vão estar com problemas parecidos com o seu e vocês vão poder discutir soluções. A gente vai poder discutir soluções. Então, roda do dia 29. E se você tá no Rio, em BH, em São Paulo, são as 3 que a gente marcou por enquanto, apareça. Em Goiânia vai ter, a gente não tem data ainda. É isso. Então, marcaremos. Isso. E se por acaso você tá pensando que, mas eu não tenho nenhum desafio, porque eu nunca atendi ninguém, eu tô só pensando nesse negócio aí, olha que oportunidade maravilhosa de sentar com algumas pessoas e falar o que vocês estão fazendo, como é que é esse negócio, tá quentinho mesmo ou a piscina é gelada, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa. A gente teve sorte de entrar nisso e gostar, mas eu acho que é importante a gente saber um pouquinho de como funciona antes da gente mergulhar. É isso. Obrigado pela companhia, queridos. Fiquem bem por aí. E semana que vem estamos aqui de novo. Até terça-feira. Beijos. Até mais. Tchau.